Oi, turminha. Vamos para mais uma hora da história? Vocês se lembram quando eu contei a história dos três porquinhos e que lá no finalzinho eu falei que ia contar uma nova versão dessa história? E que essa versão seria dos três lobinhos e o porco mau. Lembram disso? Então, chegou a hora. É esse livro aqui. Os Três Lobinhos e o Porco Mau. Quem escreveu esse livro foi Eugene Trivisas e Ellen Oxenbury. E quem fabricou esse livro foi a editora Brink Book. Vamos começar? Era uma vez três lobinhos, de pelos macios e rabos peludos que viviam com sua mãe. O primeiro era preto, o segundo era cinza e o terceiro branco. Um dia, a mãe chamou os três lobinhos à sua volta e disse: Meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. Vão construir uma casa para vocês. Mas cuidado com o porco mau. Não se preocupe, mamãe. Nós ficaremos de olho nele, disseram os três lobinhos. E lá foram eles. Aqui, a mamãe conversando com os três. Continuando. Logo eles encontraram uma canguru que estava empurrando um carrinho de mão cheio de tijolos vermelhos e amarelos. Por favor, você pode nos dar alguns desses tijolos? Perguntaram os três lobinhos. Certamente, disse a canguru, dando-lhes um monte de tijolos vermelhos e amarelos. Então, os três lobinhos construíram uma casa de tijolos. Aqui é a canguru e aqui eles construindo a casa de tijolos. Continuando. No dia seguinte, o porco mau veio andando pela estrada e viu a casa de tijolos que os três lobinhos tinham construído. Os três lobinhos estavam no jardim jogando croquete quando eles viram o porco mau chegando. Correram para dentro da casa e trancaram a porta. Olha o porco mau. Olha a cara de mal dele. O porco bateu na porta e grunhiu. Lobinhos, lobinhos, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os três lobinhos. Não o deixaremos entrar nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou e bufou e soprou. Mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua marreta e destruiu a casa todinha. Os três lobinhos mal conseguiram escapar antes que as paredes se desmanchassem. Eles ficaram apavorados. Olha aqui o porco destruindo a casinha deles. Malvadão. Continuando. Vamos ter que construir uma casa mais forte, eles disseram. Nesse momento, eles viram um castor que estava construindo e misturando concreto numa betoneira.
Por favor, você pode nos dar um pouco desse concreto? Perguntaram os três lobinhos. Claro, disse o castor, dando-lhes baldes e baldes cheios de concreto. Então os três lobinhos construíram uma casa de concreto. Olha eles aqui construindo, pegando o concreto aqui da betoneira e construindo aqui a casa de concreto. Mal eles tinham terminado e lá veio o porco mau, andando pela estrada. Então ele viu a casa de concreto que os três lobinhos tinham construído. Eles estavam jogando peteca no quintal quando viram o porco mau se aproximando. Correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco mau tocou a campainha e disse: Lobinhos apavorados, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os três lobinhos. Não deixamos você entrar nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. Ele soprou e bufou e bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não é à toa que o porco era chamado de mau. Foi buscar a sua britadeira e destruiu a casa. Os três lobinhos conseguiram escapar, mas seus queixos não paravam de tremer. Olha ele aqui, destruindo a casa. Dá pra ver? Porco aqui, destruindo a casinha deles. Malvadão. Vamos continuar. Vamos construir uma casa mais forte ainda, disseram eles, pois tinham muita força de vontade. Nesse momento, eles viram um caminho se aproximando. Caminhão se aproximando, carregado de arame farpado, barras de ferro, placas de aço e cadeados de metal. Por favor, você nos dá um pouco de arame farpado, algumas barras de ferro, placas de aço e cadeados de metal? Eles pediram ao rinoceronte, que estava dirigindo o caminhão. Claro, disse o rinoceronte, dando-lhes tudo o que tinham pedido. E deu-lhes também algumas correntes de ferro reforçadas, pois ele era um rinoceronte muito bondoso. Então os três lobinhos construíram uma casa super reforçada. Era a casa mais sólida e segura que se podia imaginar. Eles se sentiram muito tranquilos e absolutamente salvos. Olha a casa deles. Super reforçada. No dia seguinte, o porco mau veio pela estrada espiar como sempre. Os três lobinhos estavam brincando de amarelinha no quintal. Quando eles viram o porco mau vindo, correram para dentro da casa, fecharam a porta e trancaram os 67 cadeados. O porco mau apertou a campainha do porteiro eletrônico e disse: Lobinhos apavorados, de queixos trêmulos, deixe-me entrar? Não, não e não, disseram os três lobinhos. Não o deixaremos entrar nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou e bufou e soprou. Mas a casa não caiu.
Mas não era à toa que ele era chamado de mau. Ele trouxe um pouco de dinamite, encostou-a na parede da casa, acendeu o pavio e... O que será que aconteceu, gente? Será que ele destruiu de novo a casa dos 3 lobinhos? Ai, que coitadinhos, né? Mas essa história eu vou terminar só depois. Joinha?